Eu criei esse canal aqui pra tirar da minha cabeça as coisas que me perturbam, que ficam constantemente rondando a minha cabeça. E recentemente aconteceu de eu ser expulso de um grupo. Parece idiota, né? Um grupo do Discord. ah, Porque eu provavelmente estava parecendo um bot russo. Eu seria um bot russo, um robô russo, porque acredito que o Trump seria um bom aliado para a Ucrânia. Esse era o assunto. E não, óbvio que não. Eu fui expulso já tem uns 2 dias mais ou menos, e foi hoje que saiu. Na verdade, ainda não saiu. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não saiu a, o acordo entre Ucrânia e Estados Unidos, ou pelo menos eu acho que não. Mas estava rolando um acordo entre Estados Unidos e Ucrânia. E eu vejo esse acordo como algo muito bom, contextualizando um pouco. Guerra da Ucrânia contra a Rússia. A Ucrânia está buscando aliados, a Rússia está sob sanções econômicas do restante do mundo, porque a Rússia, invadiu a Ucrânia de forma ilegítima. Não existe forma legítima de se invadir um território nacional. Mas a Rússia fez isso de forma forçosa, o que agrava mais a situação. E que deixa ela numa posição de estar cometendo crimes de guerra. Não só por causa da invasão, mas pelas coisas que aconteceram depois da invasão. E eu sou 100% a favor da Ucrânia. Acredito que a Ucrânia que tem a razão nessa situação. Mas isso estava virando tópico de discussão dentro do grupo o qual eu fui expulso. Diuturnamente, a galera do grupo do Discord ficava levantando hipóteses de que não é só uma hipótese, mas eles eram bem contundentes em dizer que o Trump, na verdade, era um inimigo da Ucrânia, e que o Trump não era só um inimigo da Ucrânia, como também de Taiwan, que ele deixaria os russos fazerem com a Ucrânia o que eles bem entendessem, e com Taiwan a China faria o que bem entendesse. E tudo que o Trump, presidente dos Estados Unidos, iria querer em favor de retorno disso, seria alguma vantagem financeira. Era isso que estavam colocando nos grupos. E eu defendi a posição de que não. O Trump está fazendo o que ele sempre soube fazer, que é negociar. E a forma dele negociar é falando bastante besteira, parecendo que está comprando determinados discursos, para ver se consegue persuadir a outra parte a se desesperar e aceitar um acordo menos vantajoso para ela e mais vantajoso para os Estados Unidos. Isso é uma posição de negócio. Isso significa que ele está sendo mal? Sim. Moralmente falando, ele tá sendo uma pessoa não muito confiável. Mas, apesar dele falar essas coisas, ele não tem feito nada que prejudicasse nem a Ucrânia nem Taiwan. Ele, na verdade, continua mantendo as sanções contra a Rússia, ou a favor das sanções contra a Rússia, que não vai levantar qualquer sanção à Rússia antes da Rússia se mostrar aberta a uma negociação. Porque eu entendo que o Trump, ele pensa nas pessoas do país, não só nos governantes do país. O Putin, ele é desprezível? Ele é uma pessoa desprezível. Mas o Trump não está pensando só no Putin, só nas pessoas próximas ao Putin, está pensando nos cidadãos da Rússia que têm parentes na Ucrânia, que amam seus parentes na Ucrânia. Ele está levando isso em consideração também. Por que eu digo isso?
porque ele tem, ele tem mantido as sanções à Rússia, mas não fechou as portas para uma negociação. Isso significa que ele vê como ruim a, um momento de ruptura total. Ele vê como ruim um desfacelamento do atual governo de forma forçosa. Essa é a minha visão da coisa. E ele mantém, claro que ele está a favor da Ucrânia, moral e eticamente, porque ele mantém a Sky, como é que é o nome da empresa do Elon Musk? Sky alguma coisa. Ele mantém a atuação da empresa do Elon Musk na comunicação da Ucrânia. E não faz o mesmo com a Rússia, até onde eu sei. Até onde eu sei, a Starlink. A Starlink não trabalha com a Rússia, só trabalha com a Ucrânia. E o dono da Starlink é ministro do Trump, que é o Elon Musk. Então, ele está ajudando a Ucrânia indiretamente. Talvez ele esteja dizendo que está ajudando meio que de forma coagida. Talvez ele esteja dizendo isso. Mas independente do que ele está dizendo, o que importa é o que ele faz. Para mim, o que importa é o que ele faz. Essa é a minha opinião. E outro ponto que estavam levantando era que, assim como Trump teria abandonado a Ucrânia à sua própria sorte, a galera do mundo militar no Twitter, eles usaram uma postagem do mundo militar no Twitter, a galera do Discord usou uma postagem do mundo militar no Twitter para poder embasar o argumento deles, dizendo que o Trump permitiria que a China invadisse Taiwan. Isso era o que eles estavam querendo dizer. Porque no post pegava-se um vídeo, uma reportagem que o Trump, uma entrevista que o Trump estava concedendo a um repórter, e o repórter perguntava: os Estados Unidos vai ser um protetor de Taiwan se a China tentar uma invasão forçosa? E o Trump diz: eu não quero me colocar nessa posição. Nós temos negócios com a China, nós queremos o dinheiro chinês, nós queremos manter os negócios com a China, e tudo que eu posso dizer é que eu tenho uma ótima relação com Xi Jinping. Eu, no mínimo, não gosto do Xi Jinping por conta do que ele faz contra pessoas praticantes do Falun Dafa, cristãos, muçulmanos, judeus, no território chinês. Ele prende essas pessoas por crimes políticos, por crimes, entre aspas, políticos, crimes que na verdade não são crimes. Não é só porque uma lei diz que é crime, que aquilo é crime. Então, por conta disso, por conta de crimes políticos, essas pessoas são presas. E, não coincidentemente, os hospitais na China são conhecidos por serem hospitais que têm um alto índice de transplante de órgão. A fila de espera é muito pequena. E isso acontece porque quando eles executam esses presos políticos e tiram os seus órgãos para vender esses órgãos nos transplantes dos hospitais chineses. Por isso que os hospitais chineses são tão conhecidos. Isso tem matéria. Quem procurar vai achar. Só basta pesquisar a respeito de Falun Dafa, ONU e China, que vocês vão acabar caindo nesse... Não precisa nem colocar órgãos, venda de órgãos ilegais, venda de órgãos no mercado negro ou coisa do tipo. Não precisa nem colocar essa parte. Só colocando Falun Dafa, ou Falun Gong, como é mais popularmente conhecido. Falun Gong, a China e ONU, vocês vão ver que existe muitas investigações nesse sentido, e inclusive a ONU já reconheceu que isso acontece. Então, como praticante de Falun Dafa, eu repudio Xi Jinping. Porém, não quer dizer que só porque eu repudio Xi Jinping não significa que eu vou abrir mão de um aliado como Trump, não significa que eu vou ficar criticando o Trump, que pode ser um aliado, que pode salvar Taiwan, caso essa seja invadida,
só porque ele deu essa declaração, só porque ele não se colocou na posição de protetor, de o grande protetor de Taiwan. Ele na entrevista ele fala: se os chineses nos desrespeitarem, nós não queremos pessoas que desrespeitam a América. Se os Estados Unidos da América têm um acordo com Taiwan, dizendo que vai proteger Taiwan de algum... Porque Taiwan fornece chips de computadores muito importantes, importantíssimos para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. É o grande fornecedor de chips de computador. E então, se Taiwan for invadida, eu entendo que os Estados Unidos vai entender como um desrespeito à América. E ele vai querer proteger Taiwan. Ele só não quer se confrontar diretamente o governo chinês, ser provocativo. O Biden foi provocativo no passado. O Biden falava: olha só, se invadir Taiwan, vai ver o mundo caindo, a América vai defender Taiwan, e isso não impedia a China de fazer exercícios militares, assim como a Rússia fazia exercícios militares no momento em que invadiu a Ucrânia. Isso não impediu a China de continuar fazendo. A China está olhando para a guerra da Ucrânia, e o Trump sabe disso, está olhando para a guerra da Ucrânia e está vendo até onde que a Rússia consegue avançar nessa guerra, porque dependendo de como a Rússia se sair nessa guerra, ela acaba invadindo também Taiwan. Se ela sabe que não vão ter consequências, ou ela vai acabar conseguindo sair disso ganhando alguma coisa, porque a Rússia ganhou algum território ucraniano depois da invasão, isso significa que a China poderia invadir Taiwan. E eu acho que os Estados Unidos não têm interesse nisso. Por quê? Porque a China é conhecida por ter uma, um, um bom estratagema, uma boa empresa de fornecimento de chips, como Taiwan tem. Boas empresas de fornecimento de chips. Nada garante que essas empresas vão continuar atuando. Até porque poderiam ter pessoas que são contra o governo chinês dentro dessas empresas. Inclusive, pode ser que elas só estejam lá porque são contra o governo chinês. Pode ser um meio deles terem encontrado se proteger. Vamos nos alocar num local, num único local, para que se aquele local ele for invadido de forma estratégica, o mundo perde muito. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acho que o Trump é sim um aliado. Por mais que ele fale algumas baboseiras, por mais que ele fale algumas groselhas, ele é um aliado tanto de Taiwan como da Rússia. É a minha visão. Mas os administradores do grupo resolveram me expulsar porque suspeitaram de que eu poderia ser um bot russo, ou que eu poderia ser um idiota russo, um idiota útil da Rússia que caiu em alguma fake news. Eu tô tremendamente ofendido com isso. Isso me deixou muito ofendido, de verdade. Enfim, era só isso o vídeo, eu acho. Eu sou o Paladino Light Shield. Obrigado por ter me assistido até aqui. Se gostou, dê um like. Se concorda comigo, dê um like. Se concorda comigo, compartilhe com outra pessoa que você também acredite que concorda com o que eu disse aqui. E muito obrigado pela sua audiência.